Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes do vlogger do Conde Pedro Villanueva. Alguém me pergunta o que eu acho da greve dos caminhoneiros. Existem certas questões que, no meu entender, foram bastante negligenciadas, até porque falta talvez uma dimensão sociológica do que está acontecendo no que diz respeito a essa greve que está assolando o país, com todos os aspectos que estão inseridos nessa manifestação. Preliminarmente, nós percebemos que tanto a direita como a esquerda não conseguem compreender esse fenômeno de pessoas que, embora movimentem um país, são pessoas simples, são pessoas cujo elemento de formação é deficitário, são pessoas que muitas vezes não têm o segundo grau completo, enfim, né? Pessoas cujo nível de instrução é relativamente baixo, né? E trabalham, claro, num ofício que demanda certo esforço, um ofício semi-braçal, digamos assim, né? Por outro lado, o que nós podemos ver nessa greve dos caminhoneiros? Primeiro, um traço de corporativismo, né? Ou seja, a capacidade de organização de uma categoria tendo, enfim, os seus interesses, como no caso a tentativa de reduzir o preço do diesel ou então do combustível, no caso do diesel. Só que essa manifestação, embora ela tenha uma causa específica por conta do corte dos subsídios do diesel, contudo, nós percebemos que existem inúmeras insatisfações que são manifestadas a partir desse movimento. E nós percebemos que os traços desses caminhoneiros, os traços psicológicos, os traços morais desses caminhoneiros, não são necessariamente esquerdistas. Não tem, pelo que eu vi, pela discussão e tudo, a esquerda não está envolvida nisso. Mas por outro lado também, o discurso dos caminhoneiros não reflete também aquilo que nós convencionamos chamar de direita, se nós entendermos como direita liberal, direita conservadora, etc. Na verdade, a manifestação desses caminhoneiros é de um outro tipo de conservadorismo, um outro tipo de modelo psicológico que está muito aquém daquilo que os grupos políticos ideológicos de fato exigem. Nós percebemos que os caminhoneiros com certeza não são liberais, não pregam conceitos de mercado, de democracia liberal, mas tampouco pregam socialismo. O que vemos ali é uma estrutura corporativa que é muito anterior até mesmo ao capitalismo. Nós percebemos ali um traço psicológico muito pré-capitalista de uma reivindicação corporativa. Aí alguém poderia criticar como é que uma corporação ou como é que uma mentalidade corporativa pode prejudicar toda uma comunidade. O elemento corporativo ele tem vários aspectos curiosos. Primeiro, ele serve como princípio de organização de uma determinada categoria ou de uma determinada classe de pessoas, visando defender interesses comuns. Na Idade Média, por exemplo, nós percebemos que nas cidades, principalmente, havia as corporações de ofício, ou seja, as corporações dos artesãos, as corporações dos comerciantes, as corporações de vários tipos de ofícios. E esses ofícios, de fato, regulamentavam as práticas da cidade. Mas, da mesma forma que o elemento corporativo tem suas vantagens, no que diz respeito à capacidade de organização, de solidariedade, ou então, como acontecia na Idade Média, havia até previdência, havia até mesmo uma ajuda mútua, quer dizer, o sujeito ele não passava fome, ele não morria de fome quando ficava velho, porque o próprio elemento corporativo, a própria sociedade corporativa, a associação pagava uma indenização para ele, pagava uma aposentadoria para ele, enfim. Mas, por outro lado, o elemento corporativo, quando ele está dissociado de uma estrutura moral e de pensamento cristianizado, ele pode ser prejudicial justamente uma vez que ele pode criar certos privilégios em detrimento de outras categorias. Foi o que aconteceu, por exemplo, no século XIV, na Idade Média, quando as cidades começaram a reivindicar inúmeros, pelo menos os comerciantes dessas cidades começaram a reivindicar inúmeros privilégios em detrimento da corporação, por exemplo, dos artesãos. Inclusive houve guerra civil, houve briga, porrada, a corporação uma se matando entre si por conta da disputa política da cidade. E ninguém chegava à conciliação. O que eu acho sobre a greve?
A greve, eu acho que ela já deu o que falar, causou um prejuízo terrível à população, causou um prejuízo terrível à economia, e eu penso que, da mesma forma que não se pode ser desconsiderado a reivindicação dos caminhoneiros, contudo, eu penso que deve ter uma responsabilidade maior no sentido de pensar, primeiro, nos prejuízos e danos que nós estamos causando na comunidade como um todo, em favor de um pensamento corporativo que é muito restrito a um determinado grupo. Segundo ponto, ainda que a classe política seja também canalha, né, oligárquica e etc., contudo, quem está pagando muito mais por esse prejuízo é o grosso da comunidade. Então eu penso que, a despeito das reivindicações dos motoristas, né, das reivindicações desses caminhoneiros, contudo, eu penso que já está passando dos limites. No começo, poderia até, digamos, poderia até se reconhecer a possibilidade de uma greve ou coisa parecida. Mas quando a greve ultrapassa os aspectos que vão restritos ao grupo para atingir a comunidade, como no caso do desabastecimento das cidades, como também, por exemplo, o desabastecimento da alimentação, dos remédios, ainda que se afirme que os caminhões de remédios e tudo sejam permitidos, mas existem outras questões que dependem a realização, por exemplo, de um serviço de saúde, como por exemplo ambulâncias, etc., que precisam de combustível. E por outro lado, nós percebemos também com essa greve dos caminhoneiros a fragilidade no que diz respeito aos transportes no Brasil. O Brasil criou uma economia totalmente dependente de transportes de veículos, de transporte de carros, de autoestradas. Ou seja, já é hora de a gente realmente questionar se de repente nós não devemos, no caso, ampliar os meios de transporte, que seriam, por exemplo, os trens, que seriam outros tipos de serviços, para que nós não fiquemos dependentes de uma certa categoria social. Então, eu penso que deve-se, naturalmente, pluralizar esses meios de comunicação e esses meios de transporte. Ou seja, o Brasil continua sendo um país extremamente obsoleto, apesar de ser uma das 10 maiores economias do mundo. É uma das coisas mais absurdas e mais bizarras que nós podemos imaginar assistindo esse caso de desabastecimento das cidades. Mostra o quanto o país é frágil no ponto de vista econômico. E vejam mais uma coisa. Se por um lado nós temos um problema relacionado aos transportes, relacionados à questão própria da circulação de mercadorias e serviços, que é precário, porque o que se mostrou é a total dependência de uma categoria de motoristas. O que, veja, naturalmente que eu não estou criticando isso necessariamente no que diz respeito aos serviços dos caminhoneiros, que é um serviço necessário, mas sim essa total dependência dessa categoria. Nós não temos que ficar totalmente dependentes de categorias particulares. Nós temos que ampliar o acesso e ampliar os meios de circulação de mercadorias e riquezas neste país. E aí nós percebemos que muita coisa de nossas estruturas econômicas mais essenciais, seja no setor de transporte como no setor energéticos, pararam na época do regime militar. Pensem, por exemplo, no caso do Brasil com relação às hidrelétricas, com relação ao setor energético, ao setor de petróleo e assim sucessivamente. Se nós observarmos bem, principalmente, vamos pegar no caso de eletricidade, no caso do setor, um dos elementos que são importantes dentro da economia. Nunca se construiu, desde então, desde a época que eu saiba, do fim do regime militar, não se construiu uma nova hidrelétrica importante, não se construiu absolutamente nada que pudesse acompanhar o crescimento econômico do país. Ou seja, se o Brasil crescer de uma forma absurda do ponto de vista econômico, ele não terá estrutura logística para aguentar esse crescimento. Isso é completamente absurdo. Isso mostra que o país, com todo o seu potencial de produzir riqueza, está estagnado. Nós não conseguimos crescer mais além porque nós não temos estrutura para isso. Nós não temos nem estrutura de transporte para isso. Vamos
catalogar certas questões. A greve dos caminhoneiros, dentro de certos elementos legais, tem alguns aspectos de legitimidade em alguns pontos, mas aspectos de ilegitimidade em outros. Porque eu não penso que uma corporação, uma mentalidade corporativa, deva prejudicar o conjunto da sociedade. Essa mentalidade corporativa tem que interagir com outros atores sociais. E não chegar e dizer assim, olha, agora deixa as cidades desabastecidas, tudo desabastecido e quebra tudo. Não, a coisa não funciona dessa maneira não. Não deve ser assim. É óbvio que dentro de uma margem de tempo, dentro de uma margem de situação, pode-se fazer greve. Isso é inegável. Nós não vamos também chegar e criar uma situação de estado policial e obrigar os caminhoneiros a trabalhar. Mas também nós temos que pensar numa certa responsabilidade de que as nossas ações geram consequências. Imagine, por exemplo, se os médicos fizessem esse tipo de greve. Daqui a 2 semanas nós vamos grevar durante 2 semanas. Os hospitais param e tudo. Quer dizer, milhares de pessoas vão morrer. Ou então, um exemplo do que aconteceu no Espírito Santo quando a PM cruzou os braços. O caos que dominou o estado do Espírito Santo. Ou seja, pessoas morreram, pessoas foram assassinadas, pessoas foram roubadas, pessoas foram estupradas e assim sucessivamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado porque uma coisa é a defesa de interesses particulares de determinadas facções ou grupos dentro de uma estrutura de um todo de sociedade de massas como é a nossa, né? Que implica uma gigantesca engrenagem social em que um ponto dessa engrenagem que tem serviços essenciais, serviços que têm de grande importância podem afetar todo o conjunto da sociedade. A gente não pode cair numa visão nihilista das coisas. Essa greve está causando muitos problemas ao país. Já causou muitos prejuízos. E eu penso, como é que nós vamos recuperar o prejuízo? Milhares, se não milhões de empregos vão desaparecer por causa disso. Para que haja uma reposição de custos. Comida foi estragada num país onde há muita carestia de alimentos. Apesar de que os preços dos alimentos do Brasil são relativamente baratos em relação ao resto do mundo. Mas o poder aquisitivo da população continua muito baixo. Ou então, hospitais que, embora teoricamente os caminhoneiros afirmem que está passando remédios, etc., mas não tem ambulância, não tem outros tipos de logística, que não depende somente de remédios, não depende de coisas imediatas. O Brasil já é precário. Aí se vê um tipo de greve que precariza mais a situação que já está ruim. A situação econômica está terrível. Aí vamos ver agora outra manifestação de greve dos petroleiros. Nós vamos reivindicar tal coisa, reivindicar isso. Será que realmente não se está passando dos limites isso? Será que o compromisso cívico com seu concidadão não está sendo um tanto apagado, já que certas pessoas estão sobrepondo interesses estritamente particulares de uma categoria em detrimento de todo um conjunto social? Então, eu vejo que muito da discussão, tanto da direita como da esquerda, embora a esquerda esteja acuada justamente porque esse movimento tem um traço que não é esquerdista, diga-se passagem, mas tampouco também ele não é um traço direitista, apesar de que a direita esteja aproveitando essa situação para angariar certos dividendos políticos. Mas, no meu entender, o prejuízo que isso causou é incalculável dentro de um país que já sofre muito a miséria de políticas econômicas anteriores que foram abertamente desastrosas para o país. Então, meus amigos, é isso. Eu penso que essa greve tem que acabar. Já passou do limite, eles simplesmente conseguiram causar muito prejuízo à população, e eu penso que o governo Temer, não? Muita gente fala, porque o Temer é isso, o Temer não vai ter esse prejuízo. Quem vai ter esse prejuízo é você, que é contribuinte. A começar pelo fato de que, se houver um subsídio dos combustíveis, como eles estão colocando, quem vai pagar imposto mais é você. Com todo o acatamento dos caminhoneiros. Mas, melhor do que reivindicar subsídio para diesel, seria que abaixasse os impostos de todos os combustíveis. Isso
eu acredito que o governo não vai fazer. Então, meus amigos, é isso e fica para a próxima.